Excelente dia a todos, graça e paz, ótimo dia, Deus te abençoe. Bom, nós estamos começando aqui o nosso encontro dessa manhã, hoje quarta-feira, e nós continuamos falando então nessa semana com a série Aprendendo com as Emoções de Jesus. Eu tenho certeza que todos nós podemos e devemos aprender a lidar com as nossas emoções, e temos Jesus como o grande exemplo daquele que administrava bem as suas emoções e não as escondia. Ele vivenciava cada uma das suas emoções, dependendo das suas experiências, do seu contexto, mas sempre de uma maneira que pudesse edificar a vida das pessoas e que pudesse também demonstrar perdão, a sua humanidade de maneira plena. Então, hoje, nosso tema de hoje é lidando com a solidão. Eu quero, antes de ir diretamente ao tema, agradecer a todos que têm nos acompanhado aí todos os dias, você que está me acompanhando no YouTube, aqui no Instagram, onde eu faço a live, e te agradecer, orar pela sua vida, e quero convidar você já para que você continue conosco, deixando seu comentário, deixando aí as suas perguntas, as suas mensagens, enfim, e aos poucos a gente vai montando também esse grupo aí para a gente ir orando com as pessoas que têm nos acompanhado aqui, ok? Orando pela vida, né, das pessoas que têm nos acompanhado. Bom, a reflexão aqui é breve, eu quero convidar você então para se colocar em perspectiva aqui para a gente falar sobre esse assunto, lidando com a solidão. Bom, vamos lá. Você já se sentiu solitário? Ou até mesmo, não é o tema específico, mas está correlato, se sentindo até um pouco rejeitado quando você está nessa sensação de solidão? Como que isso soa para você? Como que é se sentir solitário? Muitas pessoas vivem num estado como esse, né? De estarem aí sem a companhia de ninguém, ou muitas pessoas até se sentem solitárias mesmo rodeadas de gente. Por quê? Porque solidão não tem propriamente a ver com o número de pessoas que você convive, mas sim em como você se relaciona ou não com as pessoas. Via de regra, a pessoa vai se sentir solitária quando ela está sozinha, ok? Mas nem sempre. Sozinha que eu estou falando é de presença de pessoas, mas nem sempre. Por quê? Porque em alguns casos ela pode estar até numa casa cheia de gente, mas se sentir sozinha porque ela não está ali desenvolvendo uma relação saudável com essa pessoa. Quando a gente vai, por exemplo, de Jesus, Jesus teve momentos em que ele pediu para estar só, então ele não estava em solidão. Então, por exemplo, quando Jesus opera alguns milagres, ele se retira para orar sozinho com o Pai. Primeiro porque ele precisava estar em comunhão ali com o Pai. Segundo porque ele estava cansado, né? Depois de um dia doando muita energia emocional, interagindo com as pessoas, ele precisava ficar quietinho ali para se recuperar fisicamente e emocionalmente também. Mas houve momentos, e aí nós vamos destacar aqui um momento muito específico, muito agudo e muito doloroso da vida de Jesus, que foi quando ele já estava ali no Getsêmani. E por que foi tão doloroso, tão difícil e tão solitário? Porque Jesus já estava em Jerusalém, nós estamos na Semana Santa aqui, por isso também estamos escolhendo esse tema, e ele, quando está prestes ali já na véspera de ir para o seu julgamento, para a cruz, Jesus já sabia que o seu destino seria esse, portanto ele já estava angustiado, porque ele era um ser humano também, né? Ele era Deus e homem, então ele fica ali preocupado e ele vai para o Getsêmani para orar. Eu vou ler esse breve trecho, para a gente, é mais fácil eu ler do que descrever aqui a história. Diz assim, Mateus 26, a partir do versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles, os discípulos, né, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu,
e começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha aí, Jesus claramente demonstrando as suas emoções difíceis de lidar ali naquele momento. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava muito angustiado. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Então veja, Jesus estava num momento de profunda angústia, de medo, de profunda tristeza de morte, porque ele sabia que o que viria depois era a morte. E ele pediu para alguns ficarem e chamou os mais próximos ali dele, como Pedro, por exemplo, os filhos de Zebedeu. E trouxe esses para perto justamente para que eles pudessem ficar em vigília ali com Jesus, orando, falando com o Pai. E os discípulos, obviamente, estavam muito cansados, mas assim, deveriam ter ficado com Jesus ali, segurado o cansaço um pouco e orado com ele naquele momento. Mas não tiveram essa sensibilidade. E Jesus, porque já estava fragilizado emocionalmente, ele se sente profundamente sozinho. Ele se sente solitário. Ele fica decepcionado com os discípulos porque ele fala: poxa, vocês me deixaram sozinho nessa. No momento mais agudo, mais difícil da minha vida, eu tive com vocês o tempo todo, e agora que eu preciso de vocês, vocês não podem ficar acordados uma horinha. Essa indignação de Jesus é muitas vezes também a nossa indignação. Às vezes a gente também se sente dessa maneira. E a dor da solidão, a gente se sente solitário, por exemplo, é uma esposa que às vezes o marido não a ajuda, não lhe dá atenção. Ou o marido também que trabalha, que está se esforçando para prover as coisas em casa e ninguém dá bola, ninguém dá valor, né? Ou a pessoa não se sente valorizada. Então, o sentimento que vem é esse, de solidão, de abandono, de rejeição. E não é fácil lidar com esse sentimento. Como fazer isso? Existe um dado, como lidar com isso, né? Existe um dado, uma pesquisa, na verdade, na área de neurociência, que mostra, né, por exame de imagem, que a solidão crônica, né, a pessoa que constantemente se sente solitária, não é aquela solidão de um dia, não, é quando você frequentemente se sente assim, esse sentimento, essa emoção, ela ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Ou seja, solidão dói tanto que é como dor no corpo, que é como dores físicas, porque é a mesma região cerebral que é afetada quando você sente solidão. Então, solidão dói, literalmente dói. Então, como lidar com a solidão? Como que a gente pode ajustar? Veja, vamos pegar o exemplo de Jesus. Ele claramente ficou decepcionado, ele não escondeu o que ele sentia, ele falou isso para os discípulos, então ele não remoeu para si, ele falou, vocês me abandonaram, vocês me deixaram sozinho ali, uma hora que vocês poderiam ficar comigo, vocês não ficaram. Mas depois, Jesus caminhou e seguiu em frente com os discípulos. Então, lidar com a solidão de uma maneira prática aí para nos ajudar, para me ajudar, para te ajudar, envolve o quê? Reconhecer e aceitar os sentimentos, ou seja, é preciso reconhecer, eu não estou bem, eu não me senti confortável com isso, não é uma coisa legal, como Jesus disse, olha, vocês me deixaram ali sozinho, eu estou triste, eu estou angustiado. Ele está reconhecendo os seus sentimentos. E depois, o que fazer? Buscar algumas atividades, buscar algumas ações que tragam prazer e que retomem essa conexão social. Veja, o que é que Jesus faz ali? Ele ficou chateado, ele abriu seu coração, ele externou a sua decepção com os discípulos. Olha, vocês me abandonaram, eu precisava de vocês ali comigo pelo menos por uma hora e vocês dormiram. Então ele externalizou aquilo. Porém,
ele seguiu em frente ali e reuniu os discípulos e caminhou com eles. Ou seja, ele voltou a se socializar e fazer algumas coisas. É claro que no caso de Jesus ali não houve tempo para que ele tivesse qualquer tipo de atividade lúdica ou prazerosa, porque ele já estava no fim da sua jornada. Mas se a gente transportasse um momento como esse para uma outra fase do ministério de Jesus, possivelmente ele estaria numa atividade mais lúdica, como ele muitas vezes fez. Jantou com pessoas, celebrou, caminhou com gente, interagiu com as pessoas. E essa é a solução, esse é o caminho para quem se sente só. Não adianta você sentir-se sozinho, sentir-se solitário e se recolher dentro de uma bolha. Eu sei que muitas vezes dá vontade de fazer isso, muitas vezes a nossa tendência é querer se esconder, querer ficar num cantinho, quietinho, como diz o ditado popular, lambendo a própria ferida, né? Chorando e reclamando que está sozinho. A gente já reconheceu aqui que isso é doloroso, que isso é como uma dor física, a mesma área cerebral, mas tem que sair dessa situação. Então, como é que a gente consegue lidar de uma maneira prática? Primeiro, reconheça. Olha, não estou bem, me sinto sozinho, me sinto abandonado, me sinto rejeitado. Segundo, externar esse sentimento. Não guarda para você. Mostra, porque às vezes você está rodeado de gente e as pessoas acham que estão te fazendo companhia. Elas estão ali próximas. As pessoas às vezes não percebem. E às vezes nós também não nos damos o direito, quando nos sentimos sozinhos, de permitir que as pessoas interajam de uma maneira mais próxima conosco. Então tem que haver um primeiro passo. Muitas vezes você vai precisar de ajuda terapêutica para isso. Tá? Mas antes da ajuda terapêutica, procura ver se você está em condições de fazer o que eu estou falando aqui. Reconhece os sentimentos, expressa isso para as pessoas, fala o que você sente e procura se socializar. Não adianta, se você estiver numa casa com 5 pessoas e você fica o tempo todo ali no canto, ou se você está numa festa, ou numa igreja, ou em algum lugar, e você só fica ali no cantinho, no começo as pessoas vão tentar interagir com você. Mas se você continua ali, cedo ou tarde as pessoas vão te deixar de lado. Por quê? Não é porque elas não gostam de você, é porque elas vão entender, olha, não quer. Então, às vezes a gente precisa dar o primeiro passo. Se socializar, você não precisa ser a pessoa mais extrovertida do mundo, mas apenas conversar, interagir, porque isso vai te tirar desse estado de solidão. Uma outra coisa importante, fazer coisas que te dá prazer, porque isso também vai elevar o teu ânimo e vai permitir que você se sinta melhor nesse ambiente de socialização. Faz o que você gosta, faz alguma coisa de lazer, alguma atividade de lazer específica, sai do lugar onde você está, vai interagir com as pessoas. Isso vai te fazer muito bem, porque sempre vai ter alguém que vai querer estar do seu lado, que vai querer interagir com você, que vai ver a tua companhia como agradável e que você vai ver as outras companhias como agradáveis para você também. Isso vai te fazer muito bem e vai te abençoar. Por fim, há casos e há situações que realmente precisam de ajuda profissional. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está constantemente solitária ou com solidão crônica, ela está carregando outras patologias também. Às vezes ela está com depressão, às vezes ela está com algum problema muito sério e se esses problemas eles estão acumulando, às vezes a terapia é o caminho. Ajuda profissional. Você pode buscar ajuda espiritual, religiosa, com a oração. Isso vai te abençoar, nós vamos orar no final aqui. E faça isso. Mas se for necessário, busque ajuda terapêutica também. Busque a ajuda de alguém que vai poder te orientar e te ajudar a sair desse estado. Porque você não merece continuar se sentindo solitário. Você não merece lidar com a solidão. Porque ela é dolorosa e ela é desnecessária. Não precisa ser assim. Tá bom? Então, cuide-se, cuide da sua saúde emocional, aprenda com o exemplo de Jesus e deixe que Deus te abençoe para que você não fique solitário. Deus não nos criou para a solidão, Deus nos criou para se relacionar. Deus criou o homem e a mulher para que houvesse uma relação mútua entre eles e para que nós nos relacionássemos com Deus.
Então, nós somos seres relacionais, cada um dentro da sua própria energia, dentro da sua própria disposição, mas se relacionar é saúde emocional. Então, que Deus te abençoe e que você coloque isso em prática em nome de Jesus. Eu quero orar para a gente encerrar nossa conversa aqui nessa manhã. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero te dar graças nesta manhã porque diante do Senhor nós nunca estamos sozinhos. De fato, o Senhor se faz presente na minha vida, na vida de todos aqueles que nos ouvem aqui nesta manhã. E cremos, ó Pai, que na Tua presença há alegria, há satisfação e há bênçãos. Mas também nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos criou para se relacionar com outras pessoas. A Tua palavra lá no Éden para Adão foi esta: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. E nós até hoje, ó Pai, necessitamos e precisamos nos relacionar mutuamente com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. E é bom que seja assim. Ajuda-nos nesse sentido também, ó Pai. Se houver alguém aqui que está sofrendo, se sentindo sozinha, solitária, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a tire dessa situação, ó Pai, e que o Senhor direcione essa pessoa para um caminho onde ela possa voltar a se sentir relacionada com outras pessoas, se sentindo bem e, assim, sentindo seu coração aliviado e as suas emoções transformadas pela graça e pelo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim nessa manhã e nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, que Deus abençoe você nessa manhã, nesse dia todo que você vai ter aí pela frente. E eu quero fazer um convite para você aqui ao final, que se você gosta dessas mensagens, que você compartilhe com outras pessoas que talvez você imagine que precisam também desta palavra, e você pode comentar aí também, ela vai ficar salva, e você pode comentar também, falar o que você pensa a respeito disso, eu vou ter o maior prazer em te responder também. Se você precisar de ajuda terapêutica, você pode entrar em contato comigo. E se você também quiser falar um pouco mais sobre fé e espiritualidade, a gente está à disposição para bater esse papo. Deus abençoe, um excelente dia e um ótimo restante de semana. Eu espero você de novo amanhã, quinta-feira, para continuarmos essa série. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.